Se a velocidade está vindo para despregar, assim, sabe? Se está vindo para passar, cara, tem que atuar tudo que dá bem antes dos 20%. Não adianta deixar chegar lá, que aí passou do... Aí virou um burnout. Quando virou um burnout... Se a velocidade está vindo para despregar, assim, sabe? Se está vindo para passar, cara, tem que atuar tudo que dá bem antes dos 20%. Não adianta deixar chegar lá, que aí passou do... Aí virou um burnout. Quando virou um burnout, não consegue salvar mais. É que nem aqueles carros no passado saíam fazendo fumaça de primeira. Não tem piloto que quando fez fumaça de primeira, tira o pé e resolva. Perdeu a largada. Entendendo esses princípios, a gente começou a ver que a atuação ela tem que ser muito inteligente. Então tem um canal no Logger da 500, 600, todas elas, que mostra que é o sleep... A taxa de aceleração, a taxa de distracionamento, que é o sleep rate, que é quantos % por segundo que ele está crescendo ou diminuindo. Ou seja, se o carro vier para distracionar tudo, tem que vir a cortar a ignição de uma certa maneira e tem que atrasar o ponto para segurar. Cortar 1%, tem que cortar 5% de ignição, tem que fazer uns cortes tão suaves que é aquela falhadinha providencial, o carro só no lugar certo assim e segurou o carro. E aí quando ele aproximou do alvo, a gente tranca o motor naquele negócio do ponto. E aí a gente faz o negócio do ponto 15 graus para cima e para baixo, por exemplo, um cilindro para cima, outro para baixo, um para cima, um para baixo, e o motor chaveia em volta do alvo. Que aí ele enrijece, ele fica travado naquela condição. E aí quando ele enrijece e fica travado naquela condição, cara, aí o carro fica tipo assim no trilho, que nem se fala assim, e aí ele anda sem estacionar seguramente e, digamos assim, podendo aplicar potência. Aí começou um outro negocinho, porque eu sempre escutei isso aí até anos atrás, de muita gente, de que o controle de tração ativo nunca iria superar um carro bem acertado. Cacá tá de prova comigo aqui, ó. E todo mundo sempre falou isso. Só que porque é uma missão difícil, né? Nunca... Só que hoje eu digo que no resultado final, um controle de tração ativo, ele consegue ter um resultado melhor, porque a questão é a seguinte, são 402 metros que você deveria ter o acerto perfeito do carro sem controle para poder ter o melhor resultado. Então vamos dar um exemplo assim, sem controle de tração ativo, o cara pode fazer perfeito assim, a segunda, a terceira, mas rateou na primeira, errou na primeira, ou errou na troca da terceira, e aquilo perdeu mais tempo do que se o cara coloca um controle de tração ativa em tudo e, digamos, e vai quase plantado nele, em termos de resultado. É muito difícil levantar parâmetros e a previsão de todos os dados e com a mesma velocidade que o motor ativo consegue fazer, né? E aí tem a variação seguinte, mesmo que a gente diga assim, por exemplo, na NHRA não pode controle de tração ativa, é proibido. E os caras são os carros mais rápidos do mundo, assim, mesmo com turbina limitada, um monte de coisa. Só que o que eles mais sofrem? A mudança de condição da pista, que é a temperatura da pista especialmente, e tem o melhor tratamento do mundo, mas ele não é perfeito. Vai ter certos lugares da pista que vai ter mais gripe e menos gripe. Então a variação de gripe da pista também é uma coisa que não se tem controle. No momento que o cara tem um controle de tração ativo, ele consegue garantidamente se adaptar àquela variação de gripe. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar um carro do grandão, até o grandão tá por aí hoje. Um carro do grandão na NHRA, eles sabem, quando eles vão para a largada, eles botam, por exemplo, no mapa da Fueltec lá, 5,75, 5,72, 5,77, que é o tempo de 400 metros, eles têm mapas já que eles sabem que o carro vai virar 5,72, 5,75, 5,77, 5,80. Eles deixam os 4 mapas lá no carro e, por exemplo, o tuner, ele tem o tênis calibrado dele, que faz 10 anos que ele não troca, que ele vai literalmente na largada lá, faz um negocinho assim, dá uma caminhada pra frente e olha todos os carros e ele volta. Cara, não vai dar pra virar 5,72. Ele vai lá, troca o mapa. E o carro vai lá na 5,75. Então, mais ou menos esse é o nível que os caras têm que fazer. E ainda assim, a cada 10 largadas, eles perdem 3, 4. Entendeu? Pode olhar, o NHRA, o cara que não perdeu largada patinando em geral e anda rápido, no caso, é o cara que ganhou. Entendeu? Não é necessariamente o mais rápido. Então, ou seja, se um controle de tração ativo numa categoria dessas,
ele iria fazer com que todos os carros andassem, talvez não um recorde, mas com certeza mais seguro, entendeu? Quando o carro sair patinando, o pneu ainda está esticado na lateral e ele está mais baixo. Então ele não tem 24 polegadas e meia, ele tem só 22, 21. No momento que enfia a segunda, o pneu começa a esticar, começa a esticar, começa a esticar, chega no final de quarta ele está um balão assim. Então ele já tem lá 26 polegadas, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque isso engana a leitura de velocidade que vocês estão lendo no logger. E tem que entender esse princípio para saber que 30%, 40%, 30% de patinar aqui embaixo, ou seja, a minha roda traseira está a 50 km por hora e a dianteira está a 80, por exemplo. Vocês teriam 60%. Nem tudo isso disso é patinar. Parte disso é que o pneu ainda está pequeno. Quando enfiou segunda, terceira, quarta, chegou lá e colou as velocidades. Porque aí o pneu cresceu e aí ele mudou isso aí. Bom, então, voltando, two-step, a nova estratégia two-step, ela usa muito mais um atraso por cilindro, estabiliza o motor, tensiona o motor no two-step e aproveita toda a energia para mandar na turbina sem dispersar, porque aquele... Antes como é que funcionava? O corte, o corte ele era responsável por não deixar o motor disparar, para o motor não disparar o RPM. E aí a faísca que acontecia, por exemplo, se ele estava cortando 50%, era 50% para... Ele pode estar lá 0 graus, 10 graus positivo, e aí ele passa para acelerar. E o cara que é para segurar o RPM, a gente atrasa tanto que ele segura o RPM e ele faz o trabalho de encher a turbina. Então, agora parte dos cilindros enche, segura o RPM para subir, parte dos cilindros segura o RPM para baixar e enche a turbina ao mesmo tempo. Então, isso aumentou enormemente. Assim, um carro turbo com câmbio automático baixou tipo 2 segundos o tempo que acelera. E outras vantagens, por exemplo, assim, ó, motor aspirado nitro, que nem o do Camaro do Diego Busato aqui. Vocês podem observar que ele tem nitro já no two-step aqui. Ele já sai com o nitro no two-step, que é uma maneira de preencher a linha de nitro, não ter atraso e poder sair com mais força. Só que para fazer isso, não pode cortar o motor, porque o motor a gasolina, quando corta a faísca, aquela gasolina molhar a vela, pode dar um backfire na próxima, porque vai falhar a faísca. Porque o motor a gasolina, ele é muito sensível se apagar a vela da backfire. Então, essa rotina possibilita, por exemplo, até usar nitro no two-step. Gear controller é o tempo que ele vai segurar o motor com uma redução de potência, digamos assim, para soltar a marcha, né? Só que a gente sempre está tentando aperfeiçoar isso aí e saber o ideal, quanto precisa efetivamente para trocar, porque o mínimo tempo que a gente cortar, o mínimo tempo que a gente perde. Só que se a gente cortar demais, no sentido de não querer estragar o câmbio, também gera um problema. Então, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho os engates do câmbio e o guia ele tem o primeiro trabalho é soltar a marcha. Se nesse momento, e aí ele vai engatar na próxima marcha. Quando ele engatar na próxima marcha, ele tem que parar o corte e encaixar os engates, que tem aquele ângulo justamente para manter engatado. Se exagerar no tempo de corte, ele vai vir aqui e vai ficar chacoalhando, 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 batendo os engates, e aí o gear parou de cortar. Aí ele engatou, já estragou o engate também. Então, ou seja, tempo demais no gear também estraga o engate. E tem uma outra situação intermediária seguinte, o cara pode ter soltado o engate e já liberou o motor, e aí ele girou com força e não engatou. Cara, quando der na quina do engate, ele vai amassar a ponta do engate. Então não pode ser de menos que o cara puxe na força, não pode ser de menos que soltou, mas não chegou, e não pode ser de mais que ficou balançando nisso aí. Aí, foi uma questão agora de um mês atrás, tem um carro nos Estados Unidos que se chama Procoevo, que é um Evo, um Lancer Evolution amarelo, que dá 15 performance, que ninguém tinha entrado nos 7 segundos com o Evo nos Estados Unidos. Eles tinham um prêmio lá, mais de um ano tentando entrar nos 7 segundos. Esse cara ele comprou um câmbio da Quaife, que é uma empresa na Inglaterra que faz câmbios, e a gente aí teve uma reunião e trabalhou junto com a Quaife, porque eles queriam que tivesse uma malha fechada do Gear Controller para que o engate não estragasse. E aí foi justamente onde é que eles trouxeram esses assuntos de como é que fazer essa questão do engate. E aí o que a gente... O câmbio sequencial, que nem esse que eles colocaram nesse carro, é que nem um câmbio que tem no Vectra. O Vectra, força livre dianteira do Leonardo Garcia, é um câmbio que nem tem no carro do Mano, o Cobalt XTM, é que nem tem no força livre dianteira do
do Ricardo, da RCR, que nem esses câmbios sequenciais. O outro Cobalt do Nikkei aqui. Esses câmbios sequenciais, eles têm chama rolete, e aí se coloca um sensor de posição de marcha, que é tipo um TPS, só que em vez de ser só 90 graus, ele gira 360 esse TPS. E aí ele indica, por exemplo, 1 volt para a primeira marcha, 2 volts para a segunda marcha, 3 volts para a terceira. E aí você liga esse sensor na Fueltech, por exemplo, e ela vai te indicar qual marcha está, você consegue saber que marcha está. Bom, o que eles pediram da Quaife foi que começasse o gear cortar pela força no string gauge, pela força na alavanca, só que parasse de cortar quando a próxima marcha confirmou que entrou, e não a mais nem a menos. Aí o que a gente fez? A gente pegou que o sinal que vem da força, da posição de marcha, incrementa a marcha no Fueltech, e isso faz, e aí tem uma opção agora na versão 4.0 da FT500, da 600, da 550, que tem gear integrado, que você habilita a malha fechada do Gear Controller. E aí o que ele vai fazer? Quando ele entendeu que passou a marcha, ele para o Gear Controller. E aí não tem mais esse negócio de dar uma largada, aumenta o tempo, diminui o tempo, acerta um pouquinho, girou mais, girou menos, puta, não passou a marcha. O Gear Controller vai fazer exatamente o tempo que precisa para cada marcha. E mesmo que o cara mude RPM. E aí a gente fez essa atualização na 4.0 que saiu essa semana. E aí foi interessante. Eu literalmente estava sentado essa semana conversando com algum cliente e aí a gente pensou assim, cara, se eu tinha que fazer um negócio desses que desse para usar nesses carros aqui com câmbio normal, que não tem esse sensor, né, que não é um câmbio sequencial. E aí, quarta-feira, literalmente se ligamos que na verdade, se vocês olharem o RPM da troca de marcha, vocês derem um zoom no RPM da troca de marcha, vocês vão ver que, por exemplo, o motor girou 8.000. Aí começou a cair o RPM, ele vem uma certa taxa de queda, e aí ele despenca para baixo daqui a pouco. Ele cria uma linha de inflexão, né? Dá o topo, ele flexiona e depois cai. E quando ele está caindo assim, despenca, quando despencou é porque engatou a próxima marcha e já está pronto. Naquele momento pode interromper o corte porque ele já engatou. A gente vem usando isso há muitos anos, assim, a gente olha o logger e olha essa inflexão e estabelece o tempo do gear para ficar perfeito. Só que o que a gente fez agora? Se a gente pegar e liberar que quando detectou a próxima marcha para de dar o corte no gear, a gente faz a detecção de marcha por queda de RPM. Então o que vocês podem fazer aqui quando voltar para o box? Olhem quantos RPM ele cai e dá essa queda para baixo. Quando passou, vamos dizer assim, 8.000 RPM, ele veio até 7.000 devagar e no 7.000 ele despencou. Cara, vai no 6,5, tu poderia ter interrompido já a queda. É 1.500 RPM de queda. Vai lá na detecção de marcha, coloca 1.500 RPM de queda de primeira para segunda. Então, ou seja, aí com 1.500 RPM de queda, ele vai incrementar a marcha. Ele vai detectar que é a segunda, você vai lá no Gear Controller integrado e ativa a função de malha fechada de corte do Gear Controller. Só que isso aí foi quarta-feira, tá? E aí a gente foi na engenharia, eu fui na engenharia e disse, cara, a gente tem que liberar a malha fechada de troca do gear para todos os tipos de detecção. Porque dá para fazer isso. E aí saiu uma 402 que está no meu pendrive aqui, e a gente não botou no site ainda porque não deu tempo, mas quem quiser eu passo aqui, a gente passa depois, que está ativando isso aí. Então o que acontece? Faz justamente a malha fechada de Gear Controller para a troca ficar perfeita. É obrigado, a gente tem que entrar 100 pessoas por minuto nesse corredor, mas só saem 80 por minuto. O que vai acontecer? Vai dar um surto nesse corredor. As pessoas que estão entrando lá não conseguem sair, elas começam a se apertar, começam a se esmagar, começam a não conseguir andar, o fluxo, o trânsito lá dentro começa a dificultar, e o único lugar que elas têm para sair é pela catraca de entrada. E aí elas começam a se empurrar para não deixar outras entrar, e aí um cara já está no meio da catraca, empurra a catraca e já quebra a catraca, e nessa analogia a catraca é o próprio compressor da turbina. Então surge, quebra a turbina também, porque ele é o ar tentando se bloquear para não deixar entrar, e ele está dando tumulto, todo mundo se empurrando e não está passando. Até aquelas 80 pessoas que poderiam estar saindo lá nem conseguem sair direito de tão atrapalhado que está esse fluxo. Chega a dar uma situação de pressão de 0,5 bar, né? Então o carro, por exemplo, assim, que tem 4 kg de pressão
ele pode ter 4, 4,5, 4, 4,5, 4, 4,5, 4, 4,5 no logger, e isso é indicação de que está dando surge. Então você vê a pressão no logger, está lá 4, 4,5, 4, 4,5, 4, 4,5, isso é uma indicação extrema que está tudo tumultuado lá dentro. Qual que é a solução mais rápida no corredor? Quais são as soluções? Vamos pensar assim, ó. Uma seria diminuir a entrada. Eu vou lá e boto uma turbina menor que vai entrar só 80 pessoas, que é o que o meu motor consegue. Ou eu deixo a turbina que manda 100 e eu melhoro meu motor. Eu faço ele maior a cilindrada, ou eu aumento o cabeçote, eu faço uma maneira de ele conseguir engolir mais. E qual que é a maneira fácil? Abre a porta no final do corredor e manda 20 embora. Entendeu? Então o que acontece? Esses 20 que vão embora vão ajudar, porque aí está entrando 100, os caras caminham, todo mundo no fluxo, 20 vão embora e 80 passam. Está resolvido, entendeu? Como é que faz isso? Uma blow-off eletrônica, uma blow-off, uma wastegate na admissão, um furo na admissão, ou até para ser mais brincadeira ainda, tem um carro aqui do... É legal falar porque é o carro do Andretta. Tem muita gente que está perguntando o que era aquilo, né? É. Quando a gente fez um teste para isso, a gente fez um furo na pressurização do carro dele para jogar fora. Melhorou. Então, ou seja, até um furo, aquela pressurização rachada, às vezes ajuda em alguma coisa, mas claro que não vão sair furando as admissões aí sem analisar os loggers, entendeu? Porque ao mesmo tempo, se fizer esse negócio da maneira errada, obviamente vai perder pressão, entendeu? Então isso aí vai ser para corrigir um problema, uma diferença, um ajuste da turbina para o motor. Cara, até o que tu falou, que ele perguntou se o desenvolvimento que a gente está tendo, por exemplo, nos Estados Unidos e outras mundial, o legal é assim, ó, a gente vê de tudo. Por exemplo, não sei se vocês acompanham, a gente tem um dinamômetro agora na Frontec USA, que é de hub, que tira as rodas fora e parafusa direto no cubo do carro, né? Cara, toda semana passam 2 a 4 carros lá, e nitro, turbo, blower, procharger, 4 cilindros, 6 cilindros e testam coisas diferentes. E aí eu até vou fazer assim, já que deixa eu finalizar esses 5 minutos com uma questão que é interessante. Para inovar, tem que testar. Para testar, tem que estar preparado para errar e para falhar. Mas tem que falhar rápido e tem que falhar barato. Então, isso até entra um pouco assim, ó. Isso vale para todos, tá, pessoal? Quem está desenvolvendo um carro de competição, isso é muito importante. Eu não posso perder uma largada, eu não posso quebrar nada. Qual que é a incoerência dessa história? Não vai. Os caras que mais batem recorde aqui, os caras que mais testam, que mais vencem, são os que mais batem a cabeça na parede também. Porque não tem essa de adivinhar o que vai dar certo. Não tem, isso acontece, isso é nos Estados Unidos, isso é aqui em qualquer lugar. Exato. E aí entra uma coisa do aprendizado. A gente acha que quando... Para começar, ninguém sabe tudo e tá todo mundo sempre aprendendo. E o americano, a gente idolatra muito o americano, até tem vários aqui que estão trabalhando, por exemplo, nos carros do Jader, tem... Aqui tá trabalhando no carro do... David Zantara trabalhando no carro do Mano, tem o... Cadê o Eric? Tá aí? Eric... Aqui. Aonde? Ah, aqui, ó, o Eric Galarza, por exemplo, é de Porto Rico, que é preparador de rotativas. E eu digo assim, os americanos, eles não sabem mais do que o brasileiro. Eu até acho que o brasileiro é muito mais talentoso que o americano. Só que o americano, em setembro, nós tivemos 35 corridas nos Estados Unidos que a gente teve alguma relação. 35 corridas. Não tem, os caras correm 20 vezes por ano, eles testam toda semana. Todos os dias, em Porto Rico, né, todo dia pode correr em Porto Rico, né, com carro de arrancada, todo dia tem uma pista aberta. Então eles testam muito, eles vão para a pista, eles andam demais. Então esse eu acho que é um dos grandes benefícios que a gente está tendo, que a gente está espalhando o produto para diversas aplicações, pegando uma ideia boa de uma aplicação, tentando aplicar num outro tipo de carro e assim vai. E aí daí que consegue fazer esse avanço. E ao mesmo tempo para os americanos está legal, porque nunca eles tiveram uma marca, um produto, uma injeção que avançasse tão rápido como a gente avançou nesses últimos anos. E para eles também, que nem eu falei, são detalhes, meio décimo, um décimo. Cara, às vezes os caras gastam lá $200 mil numa, sei lá, em um chassi novo, que numa atualização da injeção o cara consegue, entendeu? Então, é legal que a eletrônica, há 15 anos atrás, ela não era a parte mais importante do carro. Hoje, sem dúvida, ela é a parte
E eu vou dizer que é a parte mais importante do carro. Vai ter gente que vai discordar, mas eu acho que ela é praticamente a parte mais importante. Porque um motor simples, um câmbio simples e um chassi mais simples, ele consegue fazer funcionar se tiver uma eletrônica, digamos, adequada para isso. Se a velocidade está vindo para despregar, assim, sabe? Se está vindo para passar, cara, tem que atuar tudo que dá bem antes dos 20%. Não adianta deixar chegar lá, que aí passou aí virou um burnout. Quando virou um burnout, não consegue salvar mais. É que nem aqueles carros do passado saindo.